Olá, seja muito bem-vindo. Sou Laércio Neves, enfermeiro, especialista em gestão, analista comportamental. E hoje aqui na Faculdade de TH quero falar sobre um assunto bem delicado com você, profissional da saúde. O estado emocional do profissional da saúde. É isso mesmo, a saúde mental, o estado emocional, todo o processo de exaustão, de esgotamento que leva muitas vezes ao conhecido como síndrome de burnout, né? Agora, por que será que em muitas instituições, ou é muito comum nós observarmos as equipes relatando, né, sempre um cansaço, não só um cansaço físico, mas muito mais um cansaço emocional, muitas vezes um processo de perda de autoestima, levando a processos depressivos, chegando muitas vezes a ser afastado e ali ser caracterizado como uma síndrome de burnout, por exemplo, ou alguma outra doença ocupacional, laboral, entre outros. Infelizmente, o profissional da saúde, por muitos anos e por muito tempo, levou com ele que ele entra para cuidar de pessoas, que ele entra para cuidar de vidas, que ele entra para levar saúde para as outras pessoas e que isso não é tão de forma assertiva, é um termo melhor a ser utilizado. Nós precisamos compreender que ele é um ser humano que vai cuidar de outro ser humano. Ele é um ser humano com seus anseios que vai cuidar de outro ser humano com seus anseios. Ele é um ser humano com medos que vai cuidar de ser humanos com medo. Ele é um ser humano com várias expectativas, com várias dificuldades, com vários desafios, principalmente emocionais, e que vai cuidar ali de outros pacientes ou de outras pessoas que estão num estado que muitas vezes passivo, requer um cuidado, requer uma assistência. Agora, existem alguns fatores que estão levando a esse adoecimento. E eu quero neste vídeo, nesta aula, apontar para você e também te dar aqui algumas estratégias que você pode utilizar para diminuir um pouco mais esse seu esgotamento emocional, esse seu cansaço emocional, ou até mesmo te levando aí um processo de doença mental, né? E diminuir tudo isso. O primeiro fator é que, infelizmente, hoje as organizações elas acabam se preocupando muito com o processo de quem está faltando. É isso. Existe um indicador dentro da área da gestão que nós utilizamos muito, que é o indicador de absenteísmo. Ou seja, eu tenho que quantificar o quanto de pessoas estão faltando dentro da minha unidade. Muitas vezes eu nem quero saber o porquê elas estão faltando. Eu preciso saber quantos estão faltando. Agora, esse quantitativo, em alguns lugares, leva ao qualitativo, ou seja, eu preciso explorar, eu preciso entender um pouco melhor o porquê ele está faltando. E aí fica a empresa a todo momento querendo trabalhar palestras motivacionais para tentar atrair aquele funcionário que está faltando tanto, trabalhar com educação permanente, com cursos para diminuir um pouco mais a falta desse funcionário. Observa, olhando atentamente para aquele funcionário que está faltando, mas se esquece de um indicador chamado de presenteísmo. Ou seja, e aquele que veio trabalhar? Como que eu estou cuidando daquele funcionário que veio trabalhar? Aquele funcionário que também pode estar no seu esgotamento emocional e que veio trabalhar. Aquele profissional que teve que deixar o filho com um, a filha com o outro e veio trabalhar. E ainda tem que muitas vezes gerenciar os pacientes, a assistência, não é? O cuidado daqueles pacientes, do funcionário, do colaborador, do colega que faltou no trabalho. Isso é um erro muito grande que as organizações estão cometendo e que leva a fazer o quê? A trazer um esgotamento, um cansaço. Esse é o primeiro fator e um fator importante. O segundo fator, e muito importante, é que, infelizmente, por mais que se crie dentro da empresa ambientes como, por exemplo, o Serviço de Atendimento ao Profissional, o SAP, né? Ou o Centro de Atendimento ao Profissional, todas essas modalidades muitas vezes são utilizadas, são criadas, mas de uma forma muito não estratégica, né? Os colaboradores eles acabam não procurando essas unidades. E por que não procuram?
não procura por um estereótipo que é criado. Ele tem um medo de levar uma demanda para dentro de uma unidade, ou seja, para um grupo que foi ali ou que está ali, com profissionais, com terapeutas, com especialistas no assunto, na saúde mental, mas ele tem medo de como que eu posso ser visto a partir desse meu relato de uma dificuldade emocional. Será que de repente a empresa pode ficar sabendo que eu estou passando por um processo de depressão? Será mesmo que os meus colegas vão querer continuar trabalhando comigo quando souberem ou se souberem que eu estou passando por esse desafio emocional? Esse seria o segundo ponto. Então, requer um outro olhar por parte da empresa em criar, sejam modalidades, sejam unidades, sejam estruturas para atender. O terceiro ponto importante está relacionado ao próprio profissional. Um profissional que muitas vezes ele não se autoconhece. Um profissional que muitas vezes não busca um terapeuta. Um profissional muitas vezes que não cuida da sua alimentação, da sua autoestima, dos seus comportamentos, das suas dificuldades emocionais. E que a todo momento precisa estar pronto para atender, para cuidar, para assistir o paciente, a equipe. Ele tem que deixar, então, os problemas dele na porta e entrar para trabalhar e ali atender. E quando ele for embora, deixa os problemas dele dentro da porta do hospital e vai para a casa dele. Não é assim. O ser humano ele vem com um conjunto de fatores que podem levar a esse indivíduo a adoecer ou podem trazer saúde para esse indivíduo. Um quarto ponto muito interessante está relacionado ao nível espiritual. O aspecto espiritual. Muitos profissionais não buscam a espiritualidade. Muitos profissionais se desviam, se desligam do aspecto espiritual. Entenda, eu não estou falando de religião. Eu não estou falando que um profissional ou que alguém tenha que buscar a religiosidade. Não. Eu estou falando que nós, como profissionais da saúde, estamos muito vulneráveis a um processo de esgotamento físico, emocional, social e espiritual. E que muitas vezes gastamos tempo com algumas atividades e que não trazem para nós aquilo que nós precisamos. Deixamos de lado o aspecto espiritual e nós adoecemos. Podemos adoecer em decorrência desse fator. Um outro ponto que leva a um esgotamento emocional também, que leva a uma angústia emocional e uma doença mental e dentre outras, está relacionado ao aspecto econômico. O profissional da saúde, ele muitas vezes não faz uma autogestão financeira. E aí ele acredita que ele tem que trabalhar em 2, em 3 para ele poder pagar todas as contas dele. Por quê? Porque ele tem que ter um carro, ele tem que ter uma casa, ele tem que ter isso, tem que ter aquilo. Quando ele faz um planejamento financeiro, ele começa a entender que ele precisa ter algumas coisas, sim, mas primeiro ele precisa cuidar dele. Porque ele é o instrumento de trabalho principal. Ele é o principal instrumento de trabalho. Então todas as vezes que nós pensarmos que os profissionais da saúde estão se esgotando emocionalmente, os profissionais da saúde estão adoecendo, nós precisamos compreender que existem vários fatores que levam a esse adoecimento, vários fatores que levam a esse esgotamento, mas que o principal fator está ligado a mim, eu enquanto profissional. O que eu posso fazer e que traga para mim um bem-estar? É um esporte, uma atividade que eu vou fazer? É uma válvula de escape que eu vou criar? Eu vou buscar um terapeuta para que eu possa ali ter um aconselhamento, ter um direcionamento, ter uma orientação, para que eu possa trabalhar as minhas ansiedades, os meus anseios, ou eu vou preferir trabalhar com medicamento? Tudo meu é medicamento, até porque eu tenho facilidade, eu sou profissional da saúde, eu tenho facilidade com medicamento. E outra, imagina que eu vou falar para as pessoas que eu estou passando por algum problema, como que as pessoas vão me interpretar? Nossa, você é um profissional da saúde, então eu tenho que ser resistente, eu tenho que ser firme. E isso não é verdade. Porque antes de sermos profissional da saúde, nós somos seres humanos. E esse ser humano ele tem ali várias variáveis, um conjunto de variáveis que podem envolvê-lo. Um outro ponto bem interessante e que eu gostaria de fechar com você nesse ponto é o seguinte: tome cuidado com duas coisas: ambientes e pessoas. Ambientes, infelizmente, nos adoecem. Ambientes tóxicos nos levam a um comportamento tóxico. Pessoas tóxicas nos levam a comportamentos tóxicos. Então, o seu emocional, muitas vezes, ele pode estar sendo envolvido por pessoas e por ambientes.
Tome cuidado, selecione as pessoas, tome cuidado com o que você compartilha com pessoas e tome cuidado com os ambientes que você está frequentando. E infelizmente tudo isso pode ser o que está levando você a um esgotamento emocional de uma forma muito mais precoce. Eu espero que você tenha compreendido e te espero para uma próxima aula. Até mais!